Nosso mês de agosto é um mês dedicado à missão. E nós já fomos privilegiados por recebermos pastor Diogo Inavashiro, pastor 8 anos no Japão e neste momento se preparando nos Estados Unidos para, se Deus quiser, retornar ao Japão novamente no futuro. Nós recebemos no domingo passado a nossa irmã Lucimar, que está trabalhando em Guiné-Bissau, na cidade de Bissau, e trabalha com afinco junto com uma equipe que está em Guiné-Bissau pela salvação dos eleitos de Deus naquele lugar. E hoje nós temos o privilégio de ter conosco o nosso irmão, pastor, por favor, Gerson Troquês. O pastor Gerson está no Senegal e juntamente com um grupo de irmãos, trabalha arduamente para evangelizar numa área do globo terrestre com muita oposição ao Evangelho. Aquilo que nós cantamos, os inimigos da cruz, aquilo que nós falamos agora há pouco, as adversidades, em termos de intensidade, estão muito mais lá do que aqui. Aqui também há adversidade, mas lá há uma adversidade explícita. Nossos missionários têm sofrido tanto na África quanto na Ásia. E pastor Gerson é um destes irmãos nossos lá. Então eu agradeço muito pelo irmão se dispor a estar aqui conosco. O irmão tem total liberdade para neste tempo, como nós mais ou menos combinamos. Nós vamos até umas 10h10 mais ou menos, porque logo após este tempo nós teremos uma homenagem aos pais nessa manhã. E depois teremos nossa escola bíblica dominical, hoje dividida em classes normalmente. Então, com esse agradecimento pela vida do pastor Gerson, eu já passo a palavra a ele. Ele pode se apresentar melhor, explicar tudo como está o trabalho no Senegal. De antemão, quero dizer ao irmão que nós queremos de alguma maneira fazer mais. Talvez não saibamos exatamente o que seja isso, mas queremos e penso que temos alguma condição de fazer mais. Pelo irmão, pelos nossos irmãos que estão no campo missionário. Deus lhe abençoe muito. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Irmãos, é uma alegria muito grande para mim poder estar aqui com os irmãos nesta manhã do dia do Senhor. Estar conhecendo, né, colega reverendo Sérgio, também outros irmãos, a irmã Leni, né, também que foi o contato para nós estarmos nesta manhã aqui. Irmãos, é uma alegria muito grande, um privilégio, né, e eu quero também transmitir as saudações, o abraço da minha esposa, a Marília. Ela ficou em Brotas, não pôde vir comigo, né, a Brotas é onde moram os pais dela, e é onde estamos neste período, desde final de junho, neste tratamento, né? Não sei se os irmãos estão sabendo alguma coisa, mas nós estamos aí fazendo o tratamento para ver se ela fica grávida, né? Nós somos casados há 16 anos e não temos filhos, né? Por causa de uma questão de saúde dela, e no ano passado, então, fazendo uma cirurgia da endometriose ali em Bauru, o médico depois falou assim, olha, pelo que eu vi, a cirurgia foi muito bem e era isso que talvez estivesse impedindo vocês de terem filhos, né? E eu quero, se vocês pensam em tentar, né, ter filhos ainda, eu diria que esse é um bom momento, né? Então, viemos em fevereiro deste ano, fizemos um procedimento, ela chegou a ficar grávida, mas depois de 1 mês e meio a gravidez não foi para frente. Aquela questão toda emocional, né, e tudo, e diante do médico, chorando e tal, mas daí eu falei, doutor, mas o que o senhor acha de uma segunda tentativa, né? E vai ser a última, porque nós nem temos mais condições, e também a questão de nós estarmos lá no Senegal, não podemos ficar aqui no Brasil e tal. Daí ele falou assim, olha, e vai ser a última mesmo, se vocês decidirem, porque depois ela precisa retomar os medicamentos para a endometriose, senão volta todo aquele problema e tal. E em oração, olhando as contas, né, decidimos tentar novamente.
E há 2 semanas atrás, então, irmãos, foram implantados 4 embriões, né? E agora, amanhã, é o dia, né, que está marcado o exame de sangue para verificar se deu certo a gravidez, né? E se deu certo a gravidez, então, depois de mais 2 semanas, a gente vai ver de quantos, né? Então, vamos acompanhando aí, né, o que Deus vai dar de resposta. Nós estamos tranquilos, né, confiantes em Deus. Como diz o Salmo aí que foi lido agorinha mesmo, né, o título lá, confiança em Deus, vírgula, mesmo nas adversidades, né? Então eu já sublinhei ali confiança, né? Ou seja, nós temos que confiar em Deus em todo o tempo. E nós viemos no Brasil, costumo dizer, para pegar essa resposta de Deus, né? A resposta é: Senhor, qual é a tua vontade, né? A resposta então cabe na palma da mão. 0, 1, 2, 3 ou 4, né? Porque foram implantados 4 embriões, né? Bom, vamos ver a resposta de Deus, depois a gente comunica, tá bom? Irmãos, eu quero também saudar a igreja com um texto que para mim fala muito ao coração. É Atos 14, 27. Esse texto eu sempre gosto de saudar a igreja com esse texto. Vocês sabem, né? Atos, o livro das missões, o livro da expansão da igreja, e o texto aí de 13, 14 é o texto da primeira viagem missionária, quando o apóstolo Paulo, Barnabé, eles vão então para muitos lugares, né? E ali nos capítulos 13 e 14 estão relatados aí as várias situações que eles passaram. Mas é interessante, irmãos, que no finalzinho então do capítulo 14, né, tem esse versículo 27. E o que diz lá? Diz assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Vamos ler juntos esse texto? Vamos de novo? Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Irmãos, que texto lindo, não é verdade? O apóstolo Paulo e Barnabé agora retornam para a igreja de Antioquia, aquela igreja que os havia enviado, e eles podem relatar. Olha só a palavra, né? Vem aí a palavra relatório, né? E nós na igreja presbiteriana, né, essa palavra é bem comum, né? Porque a gente valoriza muito isso, né? Essa questão da organização, essa questão de verificação de como está indo o ministério, o trabalho e tudo mais, o que a gente pode melhorar. E, irmãos, eles podem aqui compartilhar com a igreja como foi esse tempo, né, meses e meses, né, de trabalho missionário, muitas experiências. Eu fico imaginando aquela reunião que eles tiveram, né? E agora eles louvando a Deus pelos frutos, louvando a Deus pelo cuidado, pela provisão de Deus para os missionários. E as muitas experiências que eles compartilharam. E eu me sinto, irmãos, cada vez que eu venho numa igreja falar de missões, eu me sinto um pouquinho, né? Paulo ou Barnabé ali naquele momento. É um privilégio muito grande. E por que, irmãos, que eu falo isso? Porque vocês estão conosco lá no Senegal. Assim como vocês estão também nos outros mais de 40 países em que a APMT está atuando pelo mundo todo. Vocês estão com os mais de 140 missionários da APMT pelo mundo todo. Nas suas muitas atividades, nos seus muitos ministérios, onde eles estão trabalhando nos mais de 40 países pelo mundo. Vocês estão também com as dezenas de missionários que há no Brasil pela JMN, Junta de Missões Nacionais. Vocês estão com eles plantando igrejas pelo Brasil. Vocês estão também com os parceiros, né, das igrejas locais pelo PMC, Projeto Missionário Cooperativo, ou Plano Missionário Cooperativo. Irmãos, quando as igrejas solicitam recursos da IPB, não é, para expandir o trabalho na sua região.
vocês estão também com a APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelismo e Comunicação. Vocês são parceiros com o Hernandes Dias Lopes, com outros, né? Nesses congressos de evangelização e tudo mais. Irmãos, como que vocês são? Vocês que são participantes na vida financeira na igreja local. Vocês naturalmente já estão em todos esses ministérios. Vocês participam na vida financeira da igreja local. A igreja local, por sua vez, cumpre a determinação do Supremo Concílio do envio da verba. Irmãos, esta verba chega no Supremo Concílio. Então, toda essa verba reunida de todas as igrejas do Brasil, 54%, irmãos, é para missões. Seja APMT, seja PMC, seja JMN, seja APECOM. 54% de toda a verba. Ou seja, você que é dizimista, você que é ofertante na igreja local, automaticamente você já está pelo mundo todo fazendo missões. Não é uma bênção? Louvado seja Deus, não é verdade? Mas, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Como gratidão. Gratidão a Deus, não é? Porque Ele é quem dá a visão à igreja de contribuição financeira, é Ele quem dá a visão à igreja de investimento em missões, é Ele quem faz tudo, não é? Ele que é o Deus que mexe, né? Que move pessoas, situações e tudo mais para que os seus planos sejam cumpridos. Como disse o pastor, né? Para que os seus eleitos nas várias partes do mundo possam ouvir da mensagem, que é o meio ordinário para a salvação deles, né? E claro, o Espírito Santo vai tocar, eles vão dizer sim ao Evangelho, e eles são agora parte do corpo de Cristo como nós. Irmãos, e eu trago então a gratidão, nesse sentido, né? De os irmãos estarem conosco, tanto no Senegal, quanto em outras partes do mundo, com os outros colegas missionários, e também no Brasil. E cada pessoa, irmãos, que entra numa missão, né? Que entra seja na PMT, seja na JMN, cada missionário, ele precisa entrar com um projeto. Esse projeto pode ser para 3 anos, pode ser para 4 anos, 5 anos ou 2 anos depois do primeiro período. E neste projeto, irmãos, ele vai detalhar o que ele vai fazer, onde vai fazer, como pretende fazer, qual o tempo que vai levar para fazer isso e tudo mais. Ele vai especificar tudo nesse período que ele pretende, como, e inclusive o que ele vai precisar para estar lá no campo neste período. E aí entra o orçamento. E neste orçamento, irmãos, ele vai dizer, né? Água, luz, telefone, aluguel, veículos, se é necessário, transporte, tudo ele vai detalhar ali. A PMT vai analisar, vai confirmar as informações com o pessoal do campo e tudo mais. E se o projeto está bom, então, é aprovado. Irmãos, para esse projeto, então, ter o seu funcionamento, a sua concretização no campo, claro, vai precisar dos valores financeiros. O Agripino, né, o reverendo Agripino, que é o executivo da PMT, junto com outros líderes da PMT, eles vão na reunião do comitê gestor da IPB. E esse comitê gestor, irmãos, é o órgão responsável por trabalhar essas questões financeiras do Supremo Concílio. E eles então vão, o Agripino brinca, ele vai com a pastinha, né, no comitê gestor e vai bater na porta lá, né? E olha, nós temos aqui o projeto tal de tal missionário, projeto tal missionário. E irmãos, em geral, cada um dos projetos que são levados ali para o comitê gestor, em média, se aprova em torno de 10% do valor necessário para que o missionário esteja no campo fazendo o seu trabalho. Ou seja, em média, 10% de cada missionário, né, cada orçamento para um trabalho missionário sai diretamente do caixa da IPB. É por isso que eu digo, né, a bênção que é os irmãos terem a visão dada por Deus da participação financeira na igreja e a igreja também, por sua vez, em relação ao Supremo Concílio. Porque diretamente disso, então, sai para todos os projetos missionários, tanto no Brasil quanto pelo mundo todo. E claro, as pessoas perguntam, mas e os outros 90%, né? Daí a gente responde que Deus também vai suprir, né? E Deus supre com certeza,
não é? Porque se Ele envia, é porque Ele vai suprir os recursos para isso. Então Deus vai despertar, né? Deus vai direcionar pessoas individualmente, também igrejas, para serem parceiros, né, dos missionários nos campos. Então Deus vai dirigindo cada igreja, para essas participações. Glória a Deus por isso, né, que Deus sempre supre para que essa obra seja feita. Irmãos, então com esta palavra inicial de saudação, né, e de agradecimento, agora eu estive falando com o pastor sobre nós aproveitarmos o nosso tempo, né, desta forma. Nós vamos agora ver algumas imagens, algumas fotos, né, sobre a nossa caminhada ali no Senegal, tá bom? E depois disso, irmãos, eu sei que o tempo é muito rápido e muitas vezes é difícil a gente ter o domínio aqui, né, a questão de não falar muito, mas enfim, o tempo vai voando, né? É que quando a gente está pensando lá no campo, lá nas necessidades, a gente vem muita informação, né, e a gente precisa tentar trabalhar isso. E depois disso, então, irmãos, desta apresentação de fotos, vamos ver como é que vai estar o nosso tempo, mas se alguém tem alguma pergunta, tá bom? Sobre o trabalho lá no Senegal, quem sabe sobre nós, sobre a missão, sobre a PMT, então você anota a tua pergunta e a gente vai tentar ser muito objetivo aí, tá legal? E depois disso ainda, vamos ler um texto e tirar rápidas lições para nós. Isso tudo dentro do tempo aí que a gente tem, né? Se Deus quiser. Bom, posso olhar aqui. Irmãos, então este é um texto bíblico, né? Toda a terra é minha. São palavras do Senhor Deus. É isso, acho que é bom. Obrigado. Alô? Ok. Então, são palavras do Senhor Deus. E esta deve ser também a nossa visão, né? Toda a terra, onde houver pessoas ali necessitadas do Evangelho, deve ser esta a nossa visão. Este é um cântico, né? Muito usado lá no Senegal. Meu Deus é bom, Ele é bom para mim. Ali está também em Wolof, W-O-L-O-F, é a língua mais falada no Senegal. O Senegal, irmãos, é um país de cerca de 13 milhões de habitantes, com cerca de 30 línguas, mais de 30 línguas, mas duas são as mais faladas, né? O francês, que é a língua estrangeira, né, da colonização. Graças a Deus a colonização acabou faz uns 50 anos, mas o Senegal mantém uma boa relação com a França, inclusive o francês é a língua estrangeira falada lá. E, graças a Deus, é a língua mais fácil de aprender do que o Wolof, né? Então, a gente lá fala o francês, né? Mon Dieu é bom, il est bon pour moi. Mas tem o Wolof, Samayala Barna Lol Timan. Então, é um cântico muito usado lá, inclusive, tanto nas igrejas, quanto nas prisões, quanto na evangelização que a gente faz com as crianças. E então, Samayala Barna Lol Timan. Nós não vamos hoje cantar, né? O tempo vai correndo aí, mas somente para os irmãos terem conhecimento um pouquinho da língua lá. Irmãos, vamos ler juntos agora essa definição de missões. Eu gostei muito dessa definição porque ela é bastante abrangente, né? Vamos ler juntos? Vamos lá? Missões é o povo de Deus cruzando barreiras intencionalmente da igreja para a não igreja, fé para a não fé, para proclamar por palavras e por obras a vinda do reino de Deus em Jesus Cristo, através da participação da igreja na missão de Deus de reconciliar pessoas consigo, a eles mesmos, uns aos outros e ao mundo, reunindo-os na igreja através do arrependimento e fé em Jesus Cristo, pela operação do Espírito Santo, com uma visão da transformação do mundo como um sinal da vinda do reino em Jesus Cristo. Irmãos, o que é missões? Né? Claro que é tudo isso aí, mas eu gosto muito da primeira parte. É o povo de Deus cruzando barreiras intencionalmente. Ou seja, é algo da nossa razão, na verdade. Nós conhecemos necessidades, nós sabemos que nós podemos participar sendo instrumentos de Deus para suprimento daquela necessidade,
Então nós decidimos, nós vamos cruzar barreiras e nós vamos proclamar por palavras e por obras a vinda do reino em Jesus Cristo. Irmãos, e para isso que nós estamos lá no Senegal, Marília e eu, né? Agora, dia 8 de setembro, se Deus quiser, completaremos 7 anos de trabalho lá no Senegal, através da APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que é a agência de missões da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E estamos lá. E fiz algo errado aqui. Alguém pode me ajudar? Bom, deixa eu ver se eu... Isso. Ok, obrigado. Tempo. Então o Senegal, irmãos, é um país ali, né, no cantinho oeste da África, já está também, né, nessa região ali chamada 10x40, né, onde tem grandes desafios, tanto em termos de resistência ao Evangelho, quanto na questão linguística, né, línguas difíceis a serem aprendidas, questões geográficas, questões políticas também, a religiosidade também muito resistente. Então é um país que também, graças a Deus, é um país laico, ou seja, nós temos liberdade de estarmos lá enquanto missionários. Isso nos abre portas, né, até para alcance dos outros países daquela região. Bom, como eu falei, aproximadamente 13 milhões de habitantes, são várias etnias. A Wolof, né, a principal, a maior, quer dizer, em termos de pessoas, de população, também a língua, né, falada entre as etnias, ou seja, um senegalês típico normalmente fala 3 línguas. A língua dele, da própria etnia, digamos um serer, né, que é um povo que a gente trabalha bastante lá. Então o serer, ele vai falar a língua dele, naturalmente, né, que já aprende em casa. Também, naturalmente, já vai aprendendo a língua Wolof, que é a língua que ele vai se comunicar com as outras etnias. Então, por exemplo, um Fulani, ele não fala serer, eles vão se comunicar entre si em Wolof. E, claro, também o francês, que é a língua comercial. Muito bem. Em termos de religião, irmãos, o Senegal está desta forma, né? Islamismo, 92% a 94%, dos quais aí alguns dizem que praticam somente as religiões africanas, ou seja, a questão de feitiçaria, né? Os pactos, rituais e tudo mais. Cristianismo, aí cerca de 5%, 4,7% de catolicismo romano, e os evangélicos, irmãos, 0,2% numa estatística otimista, né? Isso a gente tem que ver se estão incluindo também os estrangeiros que estão no país, as igrejas que na sua maior parte são de estrangeiros. Estrangeiros que vão lá por questões profissionais ou então questões de estudo, né? E igrejas fortes lá, irmãos, são igrejas que têm em torno de 30 a 40 membros, né? E se são de nacionais, são realmente muito fortes estas igrejas. Então o desafio é muito grande ainda em termos de evangelização do Senegal. Esses evangélicos aí, somando todas as denominações, né? A mais antiga é a Igreja Reformada da França, que tem lá ainda 2 igrejas locais, uma em Dakar, que é a capital, e outra no interior. Mas depois vieram a luterana, a metodista, a presbiteriana, implantada pelos norte-americanos, e outras igrejas mais novas, a Assembleia de Deus e outras mais. Nós agora, irmãos, estamos com um motivo de oração, enquanto APMT. Nós estamos com um motivo de oração, estamos compartilhando, que é a organização da denominação presbiteriana plantada, que está sendo plantada lá, pela APMT. Né? Ou seja, o que aconteceu? Já existe uma igreja presbiteriana lá, trabalhada pelos norte-americanos. A orientação da APMT, decisão do Supremo Conselho, é que sempre que um missionário vai para um campo, ele precisa fazer parceria, se possível, com a igreja presbiteriana que já houver lá. E nós demos esses passos, né? Os colegas anteriores, depois cheguei também, e juntos demos os passos para essa parceria. Infelizmente não foi possível. Porque o líder da denominação lá, ele tem uma outra forma de pensar sobre o missionário estrangeiro. Ele acha que o missionário estrangeiro precisa injetar somente dinheiro.
E nós não aceitamos isso. Os norte-americanos acabaram caminhando por aí, mas os brasileiros nós dissemos, não, esse não é o nosso perfil, nós queremos estar juntos na frente de batalha, né? Nós queremos estar juntos na formação, queremos estar juntos lá na evangelização, claro, sempre respeitando o nacional, e que ele possa estar à frente, se for possível, mas sempre nós também temos a intenção de evangelização direta também. Bom, não foi possível a parceria, pedimos solicitação para a PMT aqui, e a PMT então nos deu a autorização para começarmos uma nova denominação. Então está surgindo lá a Igreja Presbiteriana Nacional, porque já existe a Igreja Presbiteriana Senegalesa, né? E agora nós estamos no momento de formação de obreiros, dos módulos, né, para a formação desses obreiros, tanto que serão ordenados pastores quanto presbíteros das igrejas ou diáconos. Então nós estamos com esse motivo de oração, inclusive a constituição da igreja e tudo mais, são vários assuntos aí relacionados, né? Bom, desafios culturais aí, irmãos, são grandes, né? São muitos, tem muitas mesquitas lá, né? Esta é a grande mesquita de Touba, né? A cidade sagrada do Senegal. Os irmãos, não sei se sabem que cada muçulmano, né, se ele puder, um dos pilares do islamismo é que ele vá para Meca, pelo menos uma vez na vida, fazer a peregrinação lá em torno da Kaaba. Bom, esta cidade, Touba, no Senegal, é considerada como sendo uma equivalente à Meca da Arábia Saudita. Ou seja, a pessoa que não tem condições de ir a Meca, se ele for a Touba, nas cerimônias sagradas que existem lá uma vez por ano, pelo menos, isto já está contemplando aquele pilar da doutrina islâmica. Portanto, irmãos, o que tem muito lá é mesquita, né? Sejam mesquitas enormes como essa, ou outras mesquitas menores, né? Aqui está a mesquita também na cidade de Dakar. Então nós temos ido, irmãos, na evangelização às aldeias. Este tem sido um carro-chefe, digamos assim, do nosso trabalho, né? Marília e eu, lá no Senegal. O Senegal, como eu falei, cerca de 13 milhões de habitantes, dos quais mais da metade, irmãos, habitam em aldeias. Aldeias que podem ser de 50 pessoas, 100 pessoas, 300, 500, 1000 ou até 1500, como é o caso dessa aldeia que nós trabalhamos lá em Diofior, que fica cerca de 240 quilômetros de Dakar e a 160 quilômetros de Imbur, onde nós moramos. Mas lá tem um obreiro nacional. Então esse obreiro nacional ligado a nós, e nós participamos com ele na evangelização lá também. Muito bem, então nós vamos nas aldeias, né, levamos o gerador, a caixa de som, a data show, os materiais todos que são necessários, e ali tem a pregação da palavra, e sempre também utilizando o filme Jesus e outros filmes africanos, o filme Jesus já dublado nas línguas nacionais. Essa é uma bênção, né, pelos missionários tradutores da CIO, aqui no Brasil é a Missão Além, né? Então os trabalhos que são feitos nas aldeias, com evangelização, utilizando-se do filme Jesus e outros filmes africanos que são produzidos por missões em outros países. Claro que é em francês e sempre então vai ter a tradução para o idioma local. Então ali estou eu com um obreiro nacional traduzindo, a gente fala em francês e ele traduz para a língua local. Bom, outro trabalho também, irmãos, que temos feito é trabalhos nas prisões. Observem que tem cerca de 37 prisões no Senegal e em torno de apenas 17 há missionários, ou há atividade cristã, seja católica e ou evangélica. E irmãos, esse irmão aqui é o Charles, ele é de Costa do Marfim, mora no Senegal há 20 anos, e ele tem o chamado de Deus para o ministério de prisões. E nós o conhecemos na época em que os colegas nossos estiveram presos lá no Senegal, e mesmo depois que eles foram liberados, né, nós continuamos, Marília e eu, juntos com o Charles, no Ministério das Prisões, procurando estabelecer equipes nas prisões. Agora, interessante, o Charles, ele é o nosso executivo lá, né, do ministério chamado Fraternidade Internacional de Prisões. E nós temos, no nosso caso, uma parceria com ele para trabalhos nas prisões. E, irmãos, o Charles, ele tem uma autorização, o Ministério, né, Fraternidade Internacional de Prisões, tem uma autorização diretamente do Ministro da Justiça do Senegal
para que nós tenhamos porta aberta nas prisões. Irmãos, observem, mais de 37 prisões, cerca de 37 prisões no Senegal, apenas 17 têm algum trabalho cristão, e isso por falta de obreiros, por falta de missionários. São portas abertas num país de maioria absoluta de islâmicos, né, animistas, praticantes, carentes da graça de Deus. No entanto, o que falta são obreiros. Obreiros que estejam dispostos a morar lá e irem nas prisões, né, falar de Jesus e também de outras formas, né, abençoar aquelas pessoas que estão presas lá através das ações sociais que são feitas. Então, aqui nós estamos diante da prisão lá onde os colegas foram presos, né, sempre a gente gosta de agradecer, né, também as igrejas que nos apoiaram naquele tempo de turbulência lá no Senegal, né. Graças a Deus eles estão livres, né, estão podendo continuar as suas vidas, somente que ficaram as lições, né, ficaram as lições para todos nós, tanto nós lá do Senegal quanto da PMT, no sentido da legalidade dos projetos. Foram lições muito importantes, porque o colega estava com um projeto que não estava com autorização para funcionar, e por isso houve essas questões. Mas graças a Deus, tudo está caminhando, né, em frente, e ficaram as lições e também as bênçãos de Deus. Uma delas aí, Marília e eu, continuando nesse ministério, e outros irmãos também envolvidos. Bom, Marília, irmãos, ela é enfermeira, e aqui a gente fala então da área da saúde, né, tanto nas prisões quanto nas aldeias. A importância, irmãos, de que pessoas também se disponham, né, pessoas que são capacitadas nesta área da saúde, também em outras áreas, né, formação bíblica, área de construção e outras mais, né, que estejam dispostas, pessoas que estejam dispostas, quem sabe, a doar um pouco do seu tempo a cada ano para fazer uma viagem missionária de curto prazo, que seja para o campo missionário, né? E ali, então, você vai poder ser uma bênção, junto com a Marília, na área da saúde, tanto nas prisões quanto em outros lugares. Aqui ela está na formação de saúde, num outro projeto lá, que é um internato de jovens evangélicos de várias igrejas. Ficam um ano em regime de internato lá, num projeto chamado Beersheba, ou Berseba, né, em português, e é de um missionário francês, e ele tem lá tipo uma chácara, irmãos, e faz um trabalho lindo na formação na área da agricultura. E também a Marília daí aproveita para dar cuidados básicos de saúde. Aqui algumas outras situações, outras ações de saúde que são feitas. Esse senhor que está aqui, irmãos, ele é um norte-americano que foi lá em janeiro de 2014, gostou muito, né, das atividades lá nas aldeias e tudo mais. Quando ele voltou então para os Estados Unidos, irmãos, ele já estava programando para agora, em janeiro de 2015, estar conosco lá novamente. Mas infelizmente, Deus está no controle, né? Ele começou a sentir umas dores, e quando foi ver, câncer de pâncreas. Depois de 2 meses, estava na glória. E nós ficamos então, né, diante de Deus: Senhor, não entendi, né? Porque ele vai lá, gosta do trabalho, já queria formar parceria no sentido de vir outras vezes, ele com a esposa, né? Com a filha também enfermeira, uma outra enfermeira com a sua mãe médica africana, essa aqui. E ali estão outros colegas também de equipe lá, nossos lá. Irmãos, mas Deus tem seus planos, né? Fomos numa outra igreja lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e esse irmão, ouvindo, né, a necessidade sobre profissionais na área da saúde, esse oftalmologista então decidiu ir lá, irmãos. E agora, esses dias atrás, há 2 semanas, ele esteve lá por 10 dias e foi uma bênção. Então nós vemos Deus agindo, né, despertando pessoas para envolvimento conosco também desta forma. Viagens de curto prazo. São bem-vindos, tá, irmãos? Daí já vou respondendo, quem sabe, uma dúvida, né? Mas como eu faço para chegar lá? Bom, tem alguns passos, né, que são dados. O passaporte um pouco mais barato, aí, R$350, né? Tem a questão do visto, que está mais fácil agora. Mas daí vem a passagem, ida e volta, né, passando sempre pela Europa, né, ali ou Madrid ou Lisboa. Então, ida e volta em torno aí de uns $1.300, tá certo? Ou seja, não é lá um bicho, né, de 7 cabeças, não é verdade? Umas 5, talvez, né? Mas é possível, não é verdade? É possível. É possível, irmãos, estarem indo. Eu sonho, viu, pastor Sérgio, assim, de nós termos na PMT um grupo já assim formado,
de irmãos que são itinerantes, né? Visitando os campos nas suas formações e que podem ser muito mesmo instrumento de Deus, né? Também na área da saúde, dentre outras. Bem, irmãos, falando um pouquinho dos talibês, né? E outras crianças ali, nós temos tido parceria também com esta igreja chamada Filadélfia, uma igreja nacional. Antes nós tínhamos um projeto nosso mesmo, Marília e eu. Recebemos 80 crianças em Dakar, 80 crianças na nossa casa em Bur, cada dia, com café da manhã, com a palavra. Mas devido à prisão dos colegas, a missão ficou sob o olhar da justiça. Inclusive está até hoje, né? Durante 5 anos nós estamos sob a observação da justiça. Se voltarmos a ter projetos como houve, que acabou na prisão do colega, durante 5 anos nós estamos sob observação. Se houver trabalhos daquela forma, ele volta automaticamente para a prisão. Mas então Deus nos dirigiu. Vamos agora ser parceiros de uma igreja nacional que faz esse ministério. E como é um pastor nacional, né? Isso então nos protege e ao mesmo tempo nós damos o apoio para ele é mais fácil em relação às autoridades. Mas claro que não tem internato. Essa é a diferença, né? Uma coisa é as crianças virem e voltarem, saírem a hora que quiserem, tudo está aberto, a população está acompanhando, e outra coisa é internato, e foi esse o problema que gerou aquela situação lá. Mas, irmãos, os talibês são meninos de 3, 4 anos de idade para cima, que são entregues pelos seus pais para os marabus. Os marabus são os líderes islâmicos, os professores do Corão, os mestres do Corão. Então esse menino, em média, ele vai ficar 6 anos em regime de internato numa Dara, que é uma escola de internato islâmica. E ali, irmãos, ele deverá, em média, 6 anos, poder recitar o Corão todo. E isso em árabe, sem entender nenhuma palavra, né? Sem entender nenhuma palavra que está decorando ali, ele deve saber escrever e recitar o Corão em árabe. E esses meninos, irmãos, são entregues pelos seus pais com a promessa desses marabus, né, que vão especialmente nas aldeias, e os pais lá têm muitos filhos, né? Então é muito fácil para eles se disporem dos filhos, especialmente porque é uma honra também para aquele pai, para aquela mãe poder ter um filho que está conhecendo muito bem a doutrina islâmica, e depois pode ser até um marabu no futuro, né? Ou então ter alguma formação, trazer dinheiro para ele, para a família mais para frente. E a poligamia é muito normal, né, lá no Senegal. Pelo Corão, cada homem pode ter até 4 mulheres, desde que possa sustentá-las de igual forma, mas muitos deles têm até muito mais, e claro que essa parte de sustentar aí, eles deixam de lado, né? É relativa. Mas, irmãos, isso causa muitos problemas, né, na sociedade, muitas situações. Uma delas são os muitos filhos, né? E eles então, uma forma até de estarem com alguma responsabilidade a menos é entregar para os marabus, e esses meninos, irmãos, vão para essas daras, para essas escolas de internato. Eles vivem lá às dezenas. E essas escolas, raras são as escolas que têm alguma boa estrutura. Em geral, são construções abandonadas, são os muros lá feitos barracos ali, e essas crianças sofrem todo tipo de exploração, todo tipo de situações, inclusive a financeira. Ou seja, eles são enviados para a rua, né, com esses potinhos aí, e eles devem pedir mendigar, né, para poderem receber tanto doações em termos de alimentos, coisas assim, mas principalmente dinheiro. Eles têm uma meta diária que eles devem cumprir. Se eles não cumprem isso, irmãos, a Marília mesmo já atendeu vários meninos com os vergões nas costas e outros sinais de punição por causa dessa questão. E esses são os talibês. Talibê em árabe significa aprendiz, aluno, né, discípulo. E o marabu então significa professor, mestre, o líder. É motivo de oração, irmãos. São cerca de 500 mil meninos talibês nas ruas do Senegal. E somente em Dakar, uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes, estatísticas, né, oficiais dizem em torno de 200 mil meninos talibês. Isto por quê? Porque inclusive eles vêm dos países vizinhos, inclusive Guiné-Bissau. Muitos meninos vêm para os mestres corânicos do Senegal. Agora uma outra reação também, não sei se a Lucimar falou sobre isso, né? Muitos meninos, o islamismo está avançando muito também no Senegal.
O islamismo ele tem injetado, irmãos, Arábia Saudita, Oriente Médio, injetado dinheiro nos países da África, especialmente os mais pobres, para que eles se declarem islâmicos no sistema de governo. Que a religião se torne a religião oficial do governo. E sendo assim, claro, as portas podem se fechar mais, né? Mas graças a Deus pelo que é possível de caminharmos lá. Então, cuidados de saúde para as crianças, né? Nesse projeto, Marília está aí, essa outra irmã aqui é uma missionária da Igreja Batista lá, que a gente tem também trabalhado juntos em alguns projetos. Aqui agora nós já estamos na aldeia de Tiofior, né? E aqui está a base da missão lá, a casa de passagem, aqui está o templo, acabou de ser construído agora, e é ali que nós temos trabalhado, Marília e eu, há cerca de 5 anos, né? Continuando já um projeto que tinha sido começado pelos outros colegas. E aqui muitas crianças, né, na aldeia e nas aldeias em redor. Aqui é uma escola dominical típica, né, com as crianças lá. Temos também o clube das crianças, uma vez a cada 2 meses. Daí são cerca de 300 crianças são reunidas. Nós temos sempre a ajuda dos obreiros nacionais que vêm de Dakar. Nós os trazemos de Dakar ou de outras cidades para nos ajudar. Aqui também é uma outra escola dominical, ainda no templo antigo, né, na sala ali onde fazíamos. Agora, graças a Deus, pudemos terminar o templo novo. Aqui está a Mami contando a história, irmãos. Aqui a classe dos adultos. E a Mami é esta jovem aqui, é um motivo de oração também, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas e a questão de perseguição religiosa lá? Como que é? Daí nós respondemos, nós temos liberdade para estarmos lá, inclusive como missionários, no nosso visto de residência, profissão, missionário. Mas, irmãos, o motivo de oração que nós compartilhamos é, orem pelos novos convertidos. Eles é que sofrem a grande perseguição, mesmo que não aberta, né? Mas eles sofrem, como é o exemplo desta jovem, né? A Mami. Ela começou criança ainda, participando conosco lá. As 4 jovens que estão aqui, né? Começaram criança ainda, a Janete é uma das obreiras conosco lá. E elas 4 eram pré-adolescentes, começaram a participar. Hoje elas 4 já dirigem o louvor, já dão aulas para a escola, para as crianças, né? E a Mami estava, inclusive, dando aula ali no último domingo que nós tivemos lá no final de junho. E quando chegamos em casa à tarde, irmãos, ficamos sabendo pelo obreiro que mora lá, né, naquele campo, que nos avisou. A Mami tinha sido gravemente ferida pelo seu pai, um islâmico, né, que dizia que ele não quer de jeito nenhum que ela participe na igreja. E ela tinha vários hematomas pelo corpo todo. E graças a Deus depois ela ficou melhor, temos notícias, mas este é um exemplo, né, de situações que as pessoas passam lá no Senegal e que nós compartilhamos motivos de oração para que Deus as sustente, né? Aqui está o chefe da aldeia, o obreiro da direita é o obreiro nacional conosco lá, o Davi, o Messan, e o chefe da aldeia é um senhor também que nós temos procurado semear a palavra. Aqui uma outra aldeia vizinha, onde temos ali também o templo, o irmão Bonifácio está aqui à esquerda, junto com a sua esposa ali, e a média ali de 30, 40 crianças, cada domingo também, escutando da palavra. Aqui algumas cenas do dia a dia, na aldeia. Eu gosto muito dessa frase, irmãos. Vamos ler juntos essa frase? Vamos lá? Missões se fazem com pés que vão, com joelhos em oração e com mãos que contribuem. Ou seja, todos nós fazendo missões dessa forma, né? Nós podemos ir, nós dobramos nossos joelhos em oração, tanto pelos novos convertidos, quanto pelos missionários que estão nos campos, pelas autoridades do país, né? Para que haja liberdade de trabalho das missões, pelas portas que se abram, né? Para que Deus abra portas, que Deus conduza os missionários. E também todos nós estamos investindo a nossa vida, contribuindo, né, com a nossa vida, mas também com os valores que Deus coloca em nossas mãos. E a pergunta continua a ser feita, irmãos: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E a resposta é a qual? Eis-me aqui, envia-me a mim. Se você está disposto, né, a ser uma resposta à oração, né, de tantas pessoas, né, que precisam, né, de apoio, tanto missionários, quanto pessoas que estão clamando, né, para que
vidas possam se dedicar a serem instrumentos de Deus, da forma como Deus quiser te usar. Se você tem essa disposição, vamos responder como Isaías respondeu? Vamos lá? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mais uma vez, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, aqui está o nosso e-mail, tá? G de Gerson, M de Marília, troques@gmail.com. Se alguém quiser nos escrever, para que você possa também ser cadastrado ali e receber diretamente os nossos informativos, ou se tiver alguma dúvida a mais, tá bom? Alguma pergunta. O nosso tempo vai voando aqui, eu acho que é melhor a gente deixar então as perguntas para esse jeito, tá certo? Se alguém tem alguma pergunta, pode nos procurar através do e-mail ou mesmo enquanto estivermos aqui ainda, tá bom? Podemos desligar aqui? Alguém pode me ajudar aqui nesse sentido? E nós vamos abrir o texto da Palavra de Deus, irmãos, em João capítulo 10. É um texto bem conhecido, né, de todos nós. Mas somente vamos olhar para esse texto novamente hoje e procurarmos aqui algumas lições para nós quando a gente pensa em missões. João capítulo 10. Isso, João capítulo 10, e nós vamos ler somente o versículo número 10, irmãos. Tão conhecido nosso, não é verdade? Vamos ler juntos? João 10, 10? Vamos lá. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, são palavras de quem? De Jesus. Né? São palavras de Jesus. E nesse texto, então, nós aprendemos com ele sobre missões. Nós estamos no mês, né, em que nós pensamos mais diretamente sobre isso, mas é claro que missões é cada dia da nossa vida, né? Cada atividade, cada oração, cada investimento é missões. E, irmãos, nesse texto que nós podemos ver o Senhor Jesus Cristo nos ensinando, Ele mesmo, dando o próprio exemplo dele e falando para nós o que ele acha importante nessa questão de missões. Nós vamos ver aqui, irmãos, alguns aspectos aí da obra missionária, ou poderíamos dizer missões no modelo de Cristo, né? E a primeira lição, irmãos, que nós podemos detectar aqui nesse texto, está na segunda frase aí. Depois que ele fala, né, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, ele diz o quê? Eu vim. Eu. Veja, irmãos, ele, usando a primeira pessoa do singular. Eu. Ele dizendo isso. Quem é este eu? Nós sabemos bem. A primeira resposta é Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo, vírgula, o Filho de Deus. Jesus Cristo, vírgula, o próprio Deus que veio na pessoa do seu Filho. Este eu, irmãos, nos fala de envolvimento pessoal. Envolvimento pessoal. Não há como nós pensarmos em missões, não há como nós falarmos em missões se nós não estivermos incluídos nisso. Você e eu necessariamente somos missionários. A questão somente é saber onde e como, né, como Deus vai nos conduzindo, mas onde nós estivermos, a partir do momento que nós somos identificados como cristãos, como pequenos cristos, né, naturalmente nós estamos envolvidos em missões, nós somos missionários. Este eu nos fala de alguém, irmãos, que deixou a sua glória, conforme está em Filipenses 2, ele deixou a sua glória e se tornou um de nós. E ele se tornou humilde, forma de servo e até a morte e morte de cruz. Este eu, irmãos, nos fala não somente do Deus Filho, mas também nos fala do Deus Pai. E hoje é um dia muito bom, né, para nós pensarmos nisso, né? Já aproveito aqui e transmito os parabéns, né, para cada pai, não é verdade? E louvado seja Deus pela vida dos nossos pais. Mas o nosso Deus Pai, irmãos, é aquele Deus, é aquele Pai
não é, que demonstra o seu amor por nós, seus filhos por adoção, como foi colocado hoje pelo pastor. E irmãos, este Pai, Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, portanto, esta palavrinha eu, neste versículo fala sobre o Deus Filho, que veio, que pagou o preço por nós, fala também sobre o Deus Pai, que decidiu nos salvar. E esse Deus Pai, irmãos, é o Deus da Bíblia, que é o livro missionário, não é verdade? De capa a capa você vai ver missões na Bíblia, é Deus em ação, continuando aquela busca que começou ali no Éden, quando ele vai até Adão, e ele fala o quê? Quando Adão tinha pecado, qual é a frase que está ali? Onde estás? Onde estás, Adão? E nós vemos Deus continuando a fazer essa pergunta, essa busca por todo o texto. Ele vai cumprindo os seus planos, não é? Neste livro de Atos que ele nos deixou, não é? Bom falar isso aqui numa igreja presbiteriana, né? Nós estamos em casa, né? Porque é muito importante. Deus mesmo nos deixou a história registrada no livro missionário. Não é mesmo? E hoje nós temos liberdade para abrir esse livro em todo e qualquer momento e olhar e aprender com o Senhor e olharmos como Deus fez missões e como nós devemos também fazê-las. Irmãos, este eu fala também sobre o Espírito Santo. É a Santíssima Trindade em ação. O Espírito Santo que continua a aplicar a obra da redenção na vida daqueles que a Santíssima Trindade decidiu salvar. A obra da igreja que continua, né, os atos dos apóstolos ou os atos do Espírito Santo continuando a ser escritos. Irmãos, este é o eu. É eu e você, é Jesus, somos nós em parceria com Ele, né, cooperadores. É Ele quem vai fazer a missão, mas Ele nos chama como pessoas que vão juntos com Ele nesta obra. Irmãos, a questão somente então é nós sabermos qual a nossa parte. É simples. Não é verdade? Missões é simples. Senhor, onde o Senhor quer ir e o Senhor quer me levar junto? Senhor, quais vidas o Senhor quer abençoar e o Senhor vai me dar a oportunidade de estar juntos? Irmãos, quando nós tocamos vidas, não é? Em nome de Deus, que privilégio! Que privilégio! Quando a Marília pode tocar aquelas feridas, aqueles vergões daqueles meninos lá no Senegal, e ela está fazendo isso em nome de Deus. Quando nós estamos numa aldeia e nós sabemos ali que há 300, 500 ou mais pessoas reunidas, a maioria absoluta, mulheres e crianças, e esse é um público mesmo que queremos visar também, porque muitas delas não têm acesso ao mundo exterior, estão ali confinadas naquela aldeia, né? Porque logo cedo as meninas já são prometidas em casamento para ser a segunda, terceira ou quarta esposa. E irmãos, essas mulheres precisam da graça de Deus, essas meninas, muitas delas ainda sofrendo a questão da circuncisão feminina e outros problemas da sociedade africana. Irmãos, quando nós estamos ali, nós estamos em nome de Deus, é bênção, é privilégio. Quando vocês estão aqui no seu campo missionário, né, que é a São Paulo, vocês estão tocando vidas, vocês estão abençoando vidas, em nome de Deus, é o eu, é você junto com o Senhor, é o Senhor através de você, fazendo o ministério, tocando vidas. Envolvimento pessoal, irmãos. Envolvimento pessoal. O texto continua. Eu, o quê? Vim. Eu vim. Irmãos, apenas uma palavrinha agora com 3 letras. Mas quais as lições que nós podemos tirar deste vim? Irmãos, aqui fala sobre um preço a pagar. Fala sobre os custos da obra, fala sobre o investimento que você faz, primeiramente de você, e em segundo lugar, de tudo que Deus te deu, e é você indo, é você fazendo a sua parte no sentido de também se dedicar com todo o seu ser. E quando Jesus fala que eu vim, se nós pudéssemos pensar, Senhor, o que é que está implícito aí nessa questão de o Senhor vir? Irmãos, como seria bom, como Maria fez, né, nós nos sentarmos aos pés dele e ouvirmos isso. Olha, eu vir aqui implica nisso.
E eu sempre me lembro, irmãos, de uma ilustração de um jovem que foi para a aldeia, né? Numa outra aldeia distante, e essa aldeia não era alcançada, ainda as pessoas na morte eterna, e ele então entende a direção de Deus, porque agora ele era um novo convertido com todo ânimo, e ele quer alcançar aquela aldeia. Chega lá, ele é espancado pelas pessoas, deixado como semi-morto debaixo de uma árvore, e no dia seguinte ele chega lá, irmãos, naquela árvore, ele levanta e acorda e fala, e agora, o que eu faço? Vou embora, o que eu faço? Mas ele vê um grupo de pessoas daquela aldeia, o mesmo grupo que estava entre os outros que o espancaram, que rejeitaram a mensagem. E ele então, o que vocês querem? Olha, nós viemos aqui para ouvir o que você tem a nos dizer. E ele não entende direito aquilo, fala, mas como isso? Ontem vocês me espancaram, me deixaram à morte aqui. Daí eles explicaram, hoje cedo alguns meninos estavam passando por aqui, viram as palmas dos seus pés. Ali estava cheio de machucados da jornada que você fez para chegar até aqui. E nós entendemos que se você pagou todo esse preço, é sinal de que é importante que nós escutemos o que você tem para nos dizer. E, irmãos, vidas foram salvas ali, o Evangelho está naquela aldeia também. Quantas vezes, irmãos, nós temos um preço alto a pagar pelo trabalho que nós vamos fazer para o Senhor e com Ele. Mas em tudo isso, irmãos, vale a pena. Esta é a frase que vem na nossa mente, sempre, quando nós estamos lá naquele momento, especialmente nas aldeias, ou então ações de saúde, irmãos conosco e tudo mais. Mas na aldeia, irmãos, a gente tem que deixar a nossa casa, sairmos, né, no começo da noite, quando chega mais ou menos 9 horas, estamos na aldeia montando material. E quando então já está tudo funcionando, né? O filme Jesus sendo passado, o obreiro nacional podendo pregar a palavra ali, e a gente sabendo que a absoluta maioria daquelas pessoas não sabe nada sobre o Evangelho, o máximo que elas sabem é sobre Issa. I-S-S-A, é o nome de Jesus no Corão, em árabe. E Issa, no Corão, ele é sim filho da Virgem Maria, ele é um grande profeta, mas ele não morreu na cruz, ele não ressuscitou, ele não é o Salvador, muito menos ele é o Filho de Deus. Esta é a concepção que eles têm do Issa. E eles sabem sim quem é Mohamed, né, ou Maomé. Ele sim é o grande profeta, é o maior profeta, é o profeta. Né? Na declaração de fé islâmica diz, Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Né? Portanto, irmãos, quando nós estamos ali, mesmo com todo o investimento que é feito, né, tanto financeiro, mas a questão do cansaço, a questão da batalha espiritual, termos tido antes a autorização do chefe, senão nós vamos ser perseguidos, mas com a autorização nós temos uma certa proteção. E estamos ali, irmãos, e com tudo que acontece para estarmos ali, e a gente vem aquele pensamento na mente, vale a pena, vale a pena. E eu creio, irmãos, que é a mesma sensação que vocês têm, quando vocês podem ver alguém aqui à frente. E o pastor Sérgio, né, alguém podendo ter essa bênção, irmãos, de jogar água na cabeça, né, dessa pessoa. Essa pessoa é batizada e depois ela vai participar da Santa Ceia. E você pode olhar para essa pessoa e dizer, eu participei nisso. Eu participei nisso. Deus me deu essa bênção, esse privilégio de ser instrumento dele na vida desta pessoa. É a mesma alegria, irmãos, que nós sentimos lá, quando nós também estamos transmitindo a mensagem, mais ainda, claro, se Deus nos der a bênção de podermos receber alguns pelo batismo. Mas nós sabemos que muitos nós não vamos receber, irmãos. Em campos como o Senegal, muitas vezes a pessoa vai receber a palavra, mas ela não vai se manifestar publicamente, especialmente no começo. Nós temos ouvido testemunhos de pessoas nesse sentido. Mas, irmãos, o texto então diz, eu vim. Eu fala de envolvimento pessoal. Todos nós estamos envolvidos. Em segundo lugar, um preço a pagar. Eu vim. Mas, irmãos, o texto continua, eu vim para que tenham o quê? Vida e a tenham em abundância. Irmãos, o objetivo de Jesus Cristo era claro. Ele não veio aqui para conhecer como é ser um ser humano simplesmente. Ele não veio aqui para simplesmente fazer um turismo, na verdade, pisar no chão, sentir a poeira. Ele não veio para conhecer o mar Mediterrâneo ou o lago de Genezaré. Não, irmãos, ele veio com um objetivo. Para que tenham o quê? Vida e a tenham em
abundância. Vida no sentido contrário de morte, de perdição eterna, separação eterna de Deus. Vida em abundância, uma vida melhor, feliz no aqui e agora. Irmãos, Ele veio com um objetivo redentor. E a pergunta para cada um de nós é: qual é o nosso objetivo de vida? O que é que tem motivado a nossa existência? O que é que nós temos na nossa visão a cada dia quando nós abrimos os olhos de manhã e nós vamos escovar os dentes, tomar café e sair? O que é que tem motivado? Tem sido nós aumentarmos a nossa conta financeira no banco, tem sido nós termos uma casa a mais, um carro mais atualizado, ou então mais um outro carro, porque já não tem mais atual para ser, e assim por diante. O que é que tem movido? Quem sabe status, quem sabe títulos, quem sabe alguma outra motivação. Mas, irmãos, Jesus, Ele nos diz que Ele veio para que as pessoas tenham vida e vida em abundância. Qual tem sido a nossa motivação de vida, irmãos? Vamos aprender com Jesus. Se Deus nos coloca recursos, sim, né? Para uma casa ou mais, um carro ou mais, termos condições de formações, etc. Amém. Sendo direção de Deus, é bênção, glória a Deus. Mas, irmãos, que não sejam estas as nossas motivações de vida. Que sejam instrumentos, né? Que sejam canais de bênção, né? Para as outras pessoas. Quero ser um vaso de bênção, mas o original em inglês, quero ser um canal de bênção. O canal, a bênção passa, irmãos, não fica retido. Irmãos, finalizando, nós estamos aprendendo com Jesus sobre missões neste versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas a primeira parte do versículo, não vamos deixar passar essa primeira parte. O que diz aí, irmãos? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Irmãos, quem é o ladrão aqui que está sendo referido por Jesus? Podemos pensar, a primeira resposta, claro, é Satanás, né? É o império do mal, não é verdade? Conforme está ali em Colossenses. Irmãos, é Satanás. Vamos colocar aqui o inimigo maior, né, da obra missionária, o inimigo maior de Deus, né, o representante, ele com os seus demônios, esse poder, né, que está querendo exercer influência na vida de muitas pessoas. E se nós fôssemos aqui, irmãos, abrir, né, para nós conversarmos aqui, você vai me dizer alguma percepção que você está tendo de que esta primeira parte está acontecendo na vida de alguém que você conhece. Você está percebendo o diabo, o ladrão, roubando, matando e destruindo alguém que você conhece. Quem sabe esteja dentro da sua casa. Quem sabe esteja sob o teu teto. Quem sabe seja seu vizinho. Quem sabe seja um parente distante. Quem sabe seja um colega de escola, um colega de trabalho. E você está percebendo isso. Que o ladrão está roubando, matando e destruindo. E isso é natural, irmãos, que nós percebamos. É uma anomalia se nós estivermos dormindo sobre isso. Se nós estivermos não vigilantes sobre isso. Se nós estivermos desapercebidos. Isso não é normal para um cristão. Se você é de Jesus, você vai perceber as ações do diabo. E você não vai aceitar. Você não vai aceitar. Você vai pedir a Deus: Senhor, como eu posso ser instrumento para esta pessoa de, o quê? Vida e vida em abundância. Você vai pedir a Deus a direção, irmãos. Você vai pedir e Deus vai te dar. De como você pode ser bênção na vida desta pessoa que está sob as garras de Satanás, que está roubando, matando e destruindo. Marília e eu, irmãos, nós poderíamos falar muito aqui sobre o que nós temos percebido das ações do diabo lá no Senegal e na África. Nós poderíamos falar muito aqui, irmãos. É muito triste, é muito triste. Eu vou dar somente um exemplo. Eu sei que nosso tempo vai passando, mas, irmãos, um menino de 5 anos, doente na aldeia. Um dos nossos colegas lá foi naquela aldeia e viu aquele menino doente e falou: pai, você precisa levar teu filho para o hospital urgente. Ele está muito mal. Aquele pai disse: eu não tenho condições financeiras. Daí ele falou, aquele colega falou: mas você tem gado.
É daquela etnia fula, os fulanis. Eles são criadores de gado, são nômades, mas tem 20, 30 cabeças de gado. Cada família, em média. Você pode vender uma dessas cabeças de gado e você vai ter o problema do seu filho solucionado. Não, eu não posso vender, porque para eu ter uma cabeça de gado é muito difícil. Para eu ter um filho, não. Porque eles são polígamos e tudo mais. Irmãos, o menino morreu depois de alguns dias. O que aconteceu? Na cultura, ele precisou matar 2 cabeças de gado para receber todas as pessoas que vieram para o funeral. E ele precisava então alimentar essas pessoas da melhor maneira possível, matou 2 cabeças de gado. É um exemplo apenas. É um exemplo apenas, irmãos. Quem for lá, em loco, a gente vai ter mais tempo, tá? Viajando lá pelas aldeias, você vai conhecer mais situações como essas. Irmãos, nós podemos testemunhar um pouquinho como é lá essas ações de Satanás. Mas e você? E você em relação às pessoas com as quais Deus te colocou ao lado? Você tem percebido as ações de Satanás? Qual tem sido a tua ação em relação a isso? Como tem sido o teu discernimento da vontade de Deus para estas vidas? Nós estamos, irmãos, aqui a 4ª e última lição que eu gostaria de destacar nesta manhã. Nós devemos estar conscientes da batalha espiritual. Nós devemos estar conscientes, irmãos. Há uma guerra sendo travada. É claro que nós já sabemos quem é o vencedor, né? Glória a Deus por isso, né? Não estamos aqui falando de 2 poderes, né, iguais de forma alguma. Nós cremos no reino de Deus abrangendo inclusive uma parte, né, sendo o império das trevas. Satanás está sob o controle de Deus, mas para nós, irmãos, nós temos que ter muito claro que há uma batalha espiritual. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades do ar. E nós devemos estar vigilantes e tendo o discernimento da vontade de Deus, de como nós podemos participar positivamente na vida das pessoas. Porque se nós não participarmos, irmãos, positivamente, naturalmente, nós estamos participando negativamente. Não há como ficar no meio termo, não é mesmo? O que Jesus disse? Aquele que comigo não ajunta, o quê? Espalha. Quem não é comigo é contra mim. Então, ou nós estamos com Jesus, no propósito redentor, de que pessoas tenham o quê? Vida e vida em abundância, ou, naturalmente, nós estamos do outro lado, com aquele que está o quê? Roubando, matando e destruindo. Vamos ter um momentinho de oração silenciosa, irmãos? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. São palavras de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre. Você está em paz em relação a isso? Você está com Ele nessa jornada? Se você está em paz, agradeça a Deus, louve ao Senhor e simplesmente peça que Ele continue a te dirigir, a te dar o discernimento, com muita clareza. Senhor, dirija-me claramente, para que eu possa sempre dar os passos com segurança, que eu possa colher os frutos disso, para a glória do Teu nome. Mas se você não está em paz, então peça perdão agora. Peça perdão deste pecado. Peça perdão. Volte-se. Volte-se para Deus e para a sua vontade. Volte-se para a vontade expressa nesse texto. Vamos ter esse momentinho de oração silenciosa. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, agradecidos, Senhor. Agradecidos por esta oportunidade que o Senhor nos dá, de podermos nesta manhã olharmos para esse texto, Senhor, e podermos aprender com Jesus sobre missões. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor mandou Jesus, porque Ele foi até o fim, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E Ele pôde dizer, está consumado. Senhor, que nós também tenhamos a bênção de sermos perseverantes na missão,
na Tua vontade para as nossas vidas. Que nós possamos dizer como Paulo, Senhor, lá em Atos 26, eu não fui desobediente à visão celestial. Papai, conduz a mim e a Marília, Senhor. Continue a dirigir as nossas vidas. As portas que o Senhor tem conduzido, tem aberto lá no Senegal, em outros lugares. Ó Deus, que nós tenhamos o discernimento, possamos entrar, conduzidos por Ti e podendo participar positivamente em muitas vidas. E eu oro também aqui, Senhor Deus, por estes meus irmãos aqui nesta igreja. Senhor, cada um dos queridos aqui, Pai, o Senhor conhece cada pessoa, o Senhor sabe, Deus, do seu dia a dia, o Senhor sabe das suas situações, das suas visões, das suas motivações. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu oro por eles, Deus, por cada um dos meus irmãos aqui. E que todos nós, Deus, conforme está ali em Coríntios, nós possamos ser achados fiéis. Para louvor do Teu nome. Deus, que nós possamos, naquele dia, Senhor, que já aconteceu na visão de João lá no Apocalipse, mas que ainda vai acontecer no nosso tempo. Ó Deus, aquela reunião maravilhosa, Deus, de pessoas de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações. Não somente nós estaremos lá, com a graça do Senhor, mas também, Pai, nós poderemos ter a alegria de podermos ter tido a participação em muitas vidas estarem lá. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Nós Te louvamos, nós oramos, nós confiamos as nossas vidas diante de Ti, em nome de Jesus. Amém.